Então, pessoal, na aula passada, vocês começaram a ver comigo a questão do direito de ação, tendo aprendido a origem, o significado, né, do que é ação, a natureza jurídica, bem como nos deparamos com as quatro principais teorias correntes acerca do direito de ação, né? Vocês podem rememorar aí, ver no material, que vocês estudaram o direito de ação com enfoque nas teorias, né, teoria civilista, a imanentista, a teoria concretista, a teoria abstrativista ou abstrata pura e a teoria da abstrata eclética que é adotada no Brasil e boa parte do mundo, que é aquela teoria que preconiza ser o direito da ação, o direito de provocar o Estado juiz, mas obter uma resposta de mérito do Estado juiz, pouco importa se essa resposta é positiva ou negativa, procedente ou improcedente, mas o objetivo é que o juiz analise o mérito. Então, essa corrente abstrata eclética, ela faz distinção entre duas coisas importantes que nós também aprendemos, entre o direito de ação em sentido estrito e o direito de ação em sentido amplo. Ela faz distinção no sentido amplo, o acesso à justiça, e ela é eclética porque ela prevê condições da ação, ou seja, concretamente, em nível processual, para que o cidadão possa ter uma resposta de mérito, ele deve preencher as denominadas condições da ação, ou requisitos da ação, que são situações de ordem processual, situações que vão dizer respeito à legitimidade e o interesse de agir, como nós veremos na aula de hoje, e se não estiverem presentes, o autor da ação será carecedor, haverá carência de ação. Quando você ouvir essa expressão, carência de ação, carecedor de ação, significa que aquela pessoa não conseguiu comprovar, demonstrar estarem presentes as condições da ação, razão pela qual o processo ele acaba sendo extinto sem resolução de mérito, haverá uma sentença sem resolução de mérito, porque isso é um requisito, né, essencial para se apreciar o mérito, é algo que deve ser comprovado antes de o juiz, o Estado juiz, adentrar propriamente ao mérito. Então, nós daremos continuidade hoje às nossas aulas, e, a princípio, até fazendo uma revisão, está no próprio slide, do que nós vimos de direito de ação em sentido amplo, direito de ação em sentido estrito, está aí no slide, na sequência, tá bom? Eu vou colocar aqui em tela cheia, para todo mundo poder acompanhar o slide que nós já estamos utilizando para o estudo desse tema. Da ação, slide já disponibilizado a todos. Tá certo? Deixa eu ver se volta aqui. Eu estava no slide número 12, na última aula, quando falamos da teoria da acessão, teoria della prospettazione, do prospecto, que é uma teoria que se refere às condições da ação, e eu expliquei para vocês na aula passada que o segmento dessa ideia, da teoria da acessão, a adoção dessa ideia é capitaneada aqui no Brasil, inclusive pela Corte Cidadã, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, como está aí no slide, já afirmou que é adotada aqui no nosso ordenamento jurídico a teoria da acessão, que é essa teoria, rememorando o que foi dito na aula passada, ela afirma que as condições da ação, né, idealizadas por Liebman, na teoria abstrata eclética, as condições da ação devem ser aferidas a partir das alegações apresentadas pelo autor. E o autor apresenta suas alegações na petição inicial. Então, a petição inicial é que vai se aferir se há legitimidade, se há interesse de agir. Esses dois institutos nós iremos aprender agora, no decorrer da aula, quando iremos nos familiarizar com as denominadas condições da ação. Então, eu já mostrei para vocês um julgamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que se refere a um julgamento de um recurso especial, como está aí no final desse slide que aparece na tela,
o RESP, o recurso especial, que foi julgado, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, né, pela Corte Cidadã, em 2016, faz menção à adoção dessa teoria da acessão, jurisprudência julgado, que na sua íntegra foi disponibilizado na plataforma Moodle para vocês terem acesso ao conteúdo que eu estou fazendo referência, né? Estou só relembrando o que vimos na aula passada. Então, o que é que nós aprendemos? E isso foi visto na última aula, que a acepção da palavra ação, ela pode ter duas dimensões, dois sentidos, tecnicamente falando. Ação em sentido amplo e ação em sentido estrito. Nós aprendemos que a ação em sentido amplo é o que diz respeito ao princípio do acesso à justiça, previsto, inclusive, para nós aqui, no direito brasileiro, né, no nosso ordenamento jurídico, em nível constitucional. Essa ideia do acesso à justiça que eu estou falando aqui, ó, é previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 35. E todos, por isso que é incondicionado, não é imposta nenhuma condição, todos têm acesso à justiça no Estado Democrático de Direito. Está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 35. Que nem a lei pode afastar da justiça, do Poder Judiciário, apreciar uma lesão ou ameaça de lesão a direito. Eu até coloquei na cabeça de vocês, tentei colocar a ideia, a metáfora de que isso diz respeito a bater a porta do judiciário. Então, a todos é permitido fazer o toque-toque. Chega lá, bater na porta do judiciário, tocar a campainha, né, fazendo uma analogia à ideia de um imóvel, de uma casa que está fechada ali, que alguém lá fora toca a campainha, bate no portão, e isso qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa que esteja passando na rua, conhecido, desconhecido, pode bater na porta da sua casa. Bem assim é em relação ao Poder Judiciário. Qualquer um pode bater as portas do Poder Judiciário, porque isso é direito de ação em sentido amplo, é incondicionado. Agora, quando eu falo na possibilidade do Estado abrir as portas, metaforicamente falando, da casa, permitir a entrada de quem bateu, aí eu estou falando em direito de ação no sentido estrito. O direito de ação em sentido estrito, ele ocorre concretamente falando. Não é mais só abstrato, todos podem bater a porta do judiciário. É quem bate agora. É em nível processual. Então, em nível processual, para que uma pessoa seja convidada pelo Estado para sentar à mesa, a expor o seu problema, e o Estado dá uma resposta para aquele problema, a resposta de mérito, é que surge o direito de ação em sentido estrito, onde esse é condicionado, como está aqui no slide. Ó. O direito de ação em sentido estrito ele é condicionado. Condicionado por quê? Porque se não tiver presente, se não houver comprovação das denominadas condições da ação, que nós estudaremos a partir de agora, aquela pessoa que bateu a porta do Estado concretamente, ela não vai ter essa porta aberta e não terá uma resposta acerca do conflito, do mérito. Terá uma resposta apenas processual. Por exemplo, dizendo, olha, você trouxe um problema aqui, mas aqui, pelo que você colocou na inicial, você não tem interesse de agir. O Estado dando a resposta, né? Pelo que consta aqui do pedido, você não é parte legítima, você não tem legitimidade para a causa. Essa expressão em latim aqui, ó, ad causam é para a causa. Você não é parte legítima. E quando se adotava, né, as condições da ação em 3 espécies, a possibilidade jurídica do pedido ainda era uma condição da ação. Se o pedido fosse impossível, também a parte não teria uma análise do mérito, né? Seria ali extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de possibilidade jurídica do pedido. Você pedir que alguém lhe dê um pedaço do sol, a obrigação de condenar alguém para dar um pedaço do sol, é algo impossível de ser realizado, né? Tecnicamente falando, né? Humanamente falando, então seria um pedido impossível, não só um exemplo de vários, né? Hipotético.
Então, essas condições da ação, meus queridos, foi idealizada, né, a necessidade de estar presente as condições da ação, conforme nós falamos na aula passada, pelo Enrico Túlio Liebman. O Liebman, processualista italiano, perseguido pelo fascismo na Itália, né, na época do Mussolini, veio se radicar, né, encontrou asilo aqui no Brasil e foi convidado a ser professor da escola, professor emérito, né, da Escola Paulista de Direito. E nessa época, né, aqui no Brasil, ele idealizou essas três condições da ação, né? O direito de ação em sentido estrito pressupõe a presença dessas condições da ação. Porém, depois, ele mesmo, na sua obra, passou a sustentar somente as duas primeiras. Ele idealizou três condições da ação: interesse de agir, legitimidade de causa e possibilidade jurídica do pedido. Né? Você vê, né, que até os mais estudiosos, aqueles que trazem, né, contribuições imensas para a humanidade, estou falando aqui do livro no campo do direito, várias contribuições, eles podem se equivocar, eles podem mudar de ideia. O Liebman criou três condições da ação, inicialmente: interesse de agir, legitimidade, possibilidade. Depois ele percebeu um equívoco. Aí você pergunta, professor, como assim ele percebeu um equívoco? Ele percebeu que a possibilidade jurídica do pedido não deveria ser enquadrada como uma condição da ação. Porque se eu estou dizendo que o pedido é possível ou impossível, eu já estou analisando o próprio mérito, a própria demanda, o conflito em si. As condições da ação não dizem respeito ao próprio conflito, ao substrato, à substância, o conflito em si. Elas dizem respeito a questões processuais que antecedem a análise do conflito. Eu só vou analisar o conflito de interesse em si, propriamente dito, que é o mérito, após a verificação da presença dessas condições. Mas quando eu coloco a possibilidade do pedido como uma das condições, eu já estou analisando o próprio pedido, o próprio mérito, se ele é possível ou impossível. Razão pela qual ficava uma coisa meio sem sentido. Reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido e extinguir a ação sem resolução de mérito. Você resolveu o mérito, porque não pode entrar com a outra ação. Se você entrar, continua sendo impossível o pedido. Então, tinha uma situação aí, né, antagônica, que precisava ser trabalhada. E o próprio Liebman reconheceu isso e, posteriormente, ele modificou essa ideia das condições da ação para que estivessem presentes apenas duas, como nós veremos aí mais à frente. Só antes de adiantar essa questão das condições da ação, eu chamo a atenção de vocês para o que está aí na tela. Nomenclaturas. É comum ocorrer isso, se tornar um vício, e o acadêmico, né, que alimenta esse vício no período da faculdade, acaba levando isso para frente, quando vai operar o direito, quando vira um advogado, vira um promotor, de repente atua como juiz, está utilizando a expressão de forma equivocada do ponto de vista técnico-jurídico. Então, nesse momento aqui, eu queria fazer uma ressalva para vocês. Quando eu falo procedência ou improcedência, proceder ou improceder, que quer dizer dar razão ou não dar, acolher ou não acolher, eu estou falando do pedido e não da ação. Quando, por exemplo, você vai atuar como advogado, vai estar numa audiência, e aí ele dá, por exemplo, as alegações finais, né, para você fazer ali um resumo. O advogado do autor, o advogado do réu faz suas alegações finais, né, as suas considerações finais. Aí você diz, por exemplo, excelência, por tudo que ficou exposto aqui na audiência, pelo depoimento da testemunha, pelas provas carreadas aos autos, trazidas aos autos, resta comprovado o direito do meu cliente, o autor, razão pela qual requer a procedência de quê? Do pedido da ação. Muitos falam a procedência da ação de indenização, da ação de obrigação de fazer, de dar, né? Que a gente chama ação também, aquele pedido que nós fazemos no juízo. Só que acontece, vocês estão aprendendo aqui que o direito de ação diz respeito a um direito público subjetivo exercido contra o Estado. Se você ajuiza uma demanda, um pedido, o Estado, por exemplo, né,
falar aqui hipoteticamente, vê que está presente as condições da ação, dar andamento a esse pedido, e você chega ao momento final para o juiz analisar o mérito, você não está pedindo a procedência do direito de ação, porque a ação já foi exercida. Provocar o Estado juiz, né, provocar a jurisdição, o direito de ação foi exercido lá no início com a petição inicial. E, em tese, foi procedente, porque o Estado juiz, né, deu andamento ao seu pedido e já vai julgar. Então, o que você quer que seja procedente não é a ação, é o pedido. Então, numa audiência, se você tiver como advogado, quer seja do autor ou do réu, não diga assim pelo autor, requer a procedência da ação, procedência do pedido, ou dos pedidos, que é mais de um. Se você está pelo réu, não diga assim, requer improcedência da ação. Requer improcedência do pedido, porque o direito de ação já foi exercido lá no início, quando provocou a jurisdição, tá bom? E essa expressão que às vezes a gente fala demanda, demanda quer dizer o quê? A pretensão, né? Normalmente vai ser exercida pelo autor, veiculada nessa pretensão através da petição inicial. É quem pede algo em juízo, é quem solicita uma providência jurisdicional que exerce a pretensão. Quando a gente fala demanda, é essa pretensão que foi veiculada em juízo. Então, dando continuidade, a ação é um direito de obter do Estado juiz um pronunciamento a respeito da pretensão trazida a juízo. É obter uma decisão de mérito, conforme nos ensina a teoria abstratista eclética, idealizada por Henrico Túlio Liebmann. É uma decisão de mérito que se almeja. E aí pouco importa se é favorável ou desfavorável essa decisão de mérito. Se é procedente ou é improcedente. O que importa é que seja analisado o mérito, porque quando se provoca a jurisdição, não é para o Estado juiz, não é para o juiz arquivar o processo sem resolução de mérito. O que se almeja quando provoca a jurisdição, quem a provoca, almeja o quê? Uma resposta de mérito. Mas essa resposta de mérito não depende somente do Estado juiz, depende do provocador, do autor, demonstrar que ele possui as condições da ação, que ele preenche os requisitos da ação. Ele preenchendo os requisitos da ação, ele vai receber uma resposta de mérito, procedente ou improcedente, a depender das provas que vão constar nos autos. Ponto importante, então, é saber que essa é a denominada teoria da abstração, né? E mitigada, como a gente chama, né? Eclética. E essa teoria da abstração ela começa na Alemanha e na Áustria, na segunda metade do século XVIII, inclusive já mencionou anteriormente no slide, algumas figuras, como, por exemplo, Oscar von Bülow, responsável pela elaboração, né, elaborou a obra denominada Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, um livro editado em 1868, que começa a abordar o processo de uma maneira autônoma, independente do direito material, né, dando mais enfoque a essa autonomia e independência. Surgindo, então, a teoria da abstração, inicialmente pura, com toda a autonomia, independência do direito de ação, não tinha previsão ainda de condições para exercer esse direito de ação. Mas as condições surgem posteriormente com a teoria abstratista eclética, tá bom? A teoria da abstração, tanto levando em conta a pura como a eclética, ela surge como um contraponto à teoria imanentista, a teoria civilista, né? Que nós tratamos em seu expoente Savigny, né? Essa teoria preconizava, imanentista, a ideia de ser o direito de ação apenas uma realidade do direito material, não haver, né, autonomia e independência do direito de ação. É a mesma coisa, direito de ação e direito material. E a teoria concretista da ação, a teoria do direito concreto que vem depois, ela, na verdade, busca ensaiar uma autonomia, não consegue, porque, como o próprio nome diz, o direito de ação só irá existir se for concreto, né, procedente o direito material alegado. Então,
a teoria da abstração vem como contraponto às duas, dizendo que, de fato, o direito de ação é autônomo, independente, mas que não depende de uma decisão favorável. Mesmo naquelas hipóteses onde há improcedência da ação, do pedido, perdão, né? A improcedência do pedido, haverá de ter sido executado, exercido o direito de ação. O direito de ação está presente mesmo nas hipóteses em que ocorre a improcedência do pedido no mérito. Porque se foi provocada a jurisdição, instaurou-se um processo, foi exercido o direito de ação. Se chegou até a análise do mérito, foi exercido o direito de ação em sentido amplo e em sentido estrito, que preenche as condições da ação. Mas se, porventura, o processo ele é extinto prematuramente, né, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência das condições, de uma das condições da ação, ou das condições da ação, você está diante aí de apenas o exercício do direito de ação em sentido amplo, bater as portas do Estado. Ok? O CPC, o Código de Processo Civil, adotou a teoria da abstração, né, da independência e autonomia do direito de ação em relação ao direito material, mas com a reformulação idealizada por Liebman. Então, o nosso CPC adotou a teoria da abstração na modalidade eclética, pois há a previsão das condições da ação. Então, nosso CPC, tanto o de 73 quanto o de 2015, adotaram a teoria da abstração na modalidade eclética, idealizada por Liebman. Cuidado, o direito de ação é muito mais do que o direito de apenas demandar juízo, provocar o Estado juiz. É o direito de obter uma resposta de mérito. Provocar, segundo a teoria abstratista eclética, provocar a jurisdição, mas provocar para obter uma resposta de mérito. É por isso que existe agora a ideia das condições da ação, tá bom? Nós já falamos do artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal de 88, quando fala do direito de ação em sentido amplo, ali é o direito de ação em sentido amplo, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né? Quando fala do acesso à justiça, o princípio do acesso à justiça, também chamado, né, naquele ponto ali, de inafastabilidade da jurisdição. O juiz não pode negar, apreciar a petição. Ó. O juiz não pode negar, a apreciar a petição, o pedido que é formulado em juízo, né? Normalmente através de um advogado, uma petição inicial, mesmo que seja para indeferi-la por ausência das condições, dos requisitos. Então, por outro ângulo, sempre vai existir o direito de ação em sentido amplo, de bater as portas do judiciário, que você bate através de quê? Normalmente, né, de uma petição assinada pelo advogado. E aí está exercendo o direito de ação em sentido amplo. Então, isso não pode ser retirado do cidadão. Razão pela qual o juiz não pode, o Estado não pode se negar a apreciar aquilo ali, nem que seja para dizer, olha, não estão presentes os requisitos, as condições da ação. Ou seja, nessa hipótese que eu estou falando, o cidadão ali teve o direito de ação em sentido amplo, mas não demonstrou preencher os requisitos para ter o direito de ação em sentido estrito. Repetindo muito essa parte, né? Mas para que fique bem, né, aclarado na mente de vocês, tá bom? Condições da ação agora, as condições da ação nós iremos estudá-las uma a uma, né, com as suas nuances. Lembrar que são requisitos para que o direito de ação exista, como eu falei anteriormente, de forma concreta. Requisitos para que o direito de ação exista, no caso concreto, concretamente. E aí foram idealizadas por Liebman em 1949, né, no finalzinho da primeira metade do século XX, quando ele já estava aqui asilado, né, radicado aqui no Brasil. E aí ele idealizou
3. Interesse de agir, legitimidade de causa e possibilidade jurídica do pedido. E essa ideia do Liebman de existirem 3 condições da ação para existir o direito de ação no plano concreto, em sentido estrito, para assim a parte poder obter uma resposta de mérito, isso foi acolhido integralmente no Brasil pelo Código de Processo Civil de 1973, que é o código que vigorou, teve vigência até 2015, quando foi implementado aqui no Brasil um novo Código de Processo Civil, que é o atual, que é a sua base, que é o que você estuda, que é o que você vai utilizar para operar o direito, que é o de 2015. Mas é bom lembrarmos que no primeiro Código de Processo Civil, de 73, né, no nosso período republicano, nós já adotávamos a teoria abstratista eclética com as 3 condições da ação. Tá bom? Essa informação é por demais importante lembrar disso. E onde é que estava isso no CPC de 1973? Ressalvo mais uma vez, esse CPC de 73 foi revogado, mas você precisa, como operador de direito, conhecer como era anteriormente, para poder comparar com o que é hoje, de 2015. Então, esses artigos aí, ó, o terceiro que está aparecendo na tela aí no slide, e o artigo 267, são artigos do Código de Processo Civil revogado, só para a gente comprovar que falava disso. Ah, professor, a gente está estudando condições da ação, isso nem é importante, isso tinha na lei. Claro, a gente está estudando um ponto teórico, doutrinário, que estava positivado na norma, e está positivado hoje ainda também. Como é que estava no de 73 anteriormente? Artigo 3º. Olha ele falando aí o CPC de 73, as condições da ação. Para propor ou contestar, para ser autor ou réu de qualquer ação, é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 3º do Código de Processo Civil de 73. Para propor ou contestar a ação, é necessário ter interesse e legitimidade. Ah, então se a lei fala isso, eu tenho que estudar e entender o que é isso. Por isso todo esse rebuliço, né, falando igual o Matuto, esse rebuliço aí em cima dessas ideias das condições da ação. Artigo 267. Aí o artigo 267 é o que falava no CPC revogado, da extinção do processo em resolução de mérito, das sentenças sem resolução de mérito. E dentre as hipóteses ali constantes do inciso do artigo 267, você tinha o inciso 6º. O inciso 6, ele falava o seguinte, eu estou nessa parte aqui, vou destacar um lápis para vocês acompanharem. Eu estou aqui, eu estou lendo esse inciso 6º aqui do artigo 267. Quando não ocorrer qualquer das condições da ação, olha, gente, a própria lei, o próprio CPC chamava isso de condições da ação, esses requisitos. Quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido. Professor, por que possibilidade jurídica do pedido está com asterisco? Estava lá na lei assim? Não, o asterisco você colocou, foi eu aí no slide, para fazer uma ressalva, lembrar vocês que naquela época, para o CPC de 1973, que vigorou até 2015, possibilidade jurídica era uma das condições da ação. Hoje não é mais, pelos motivos que falamos anteriormente. Até o próprio idealizador voltou atrás de sopa. Possibilidade jurídica do pedido, não. Isso diz respeito ao próprio mérito. Mas aquela época era considerada condição da ação. Era uma situação que eu analisava antes do mérito. Se não tivesse presente, como está dizendo aqui, ó, haveria uma sentença sem resolução de mérito, sem apreciar o conflito propriamente dito. Então, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e o interesse processual. Entre parênteses, eu coloquei aí, ó, não está na lei não, mas é para ensinar de uma melhor maneira, para vocês compreenderem melhor
O que é isso? Carência de ação. Isso é ser carecedor de ação. A carência de ação é a hipótese de extinção do processo em resolução do mérito, quando ainda é hoje, quando se tem a legitimidade e o interesse processual ainda como requisitos e condições da ação. Em outras palavras, restou constatado a ausência das condições da ação, a parte ali é denominada, considerada carecedora de ação e o processo é extinto sem resolução de mérito. Era assim que falava o CPC de 73 e ainda é assim que fala o CPC de 2015, com a ressalva de haver reformulado essa ideia das condições da ação apenas para retirar a possibilidade jurídica como uma das condições da ação. Mudei aí o slide, olha a tela aí agora. Condições da ação, não mais CPC de 73. CPC agora de 2015, o vigente, o atual. É esse aqui que você não pode esquecer o que é que ele diz. Sem olvidar, do que dizia o anterior. Olha o CPC 15 aqui falando o quê? Para postular em juízo, lá no outro falava, para tanto postular quanto para contestar, é necessário ter interesse e legitimidade. Professor, então, o interesse e legitimidade agora não está para contestar, tá? Quando se fala postular, porque tanto o autor postula quando elabora a petição inicial, quanto o réu postula quando fecha, está postulando a improcedência do pedido que é formulado ali pelo autor. Então, continua com a mesma ideia, tanto quem exerce a pretensão, quanto quem contesta essa pretensão, precisa ter interesse e legitimidade. Aqui o CPC 15, então, repetindo, muda o artigo, lá no 73, o CPC, o artigo era o terceiro, aqui é o artigo 17. O artigo 17 do CPC atual, elaborado e que entrou em vigência em 2015, ainda nos fala que é preciso preencher as condições da ação para postular em juízo. Ah, professor, então quando eu falo assim que eu vou dar entrada numa ação, que todo mundo fala na prática, mas o tecnicamente correto era eu vou postular em juízo, postular, fazer um pedido em face da OI, fazer um pedido em face da TIM, fazer um pedido em face da CELP, eu estou citando empresas do nosso estado aqui, a nível nacional, a exemplo de muitas vezes conflitos que surgem e são judicializados em face dessas empresas, ou essas empresas contra, de repente, o cliente. Mas você fala, é comum, o operador, você vai ver muita gente falando, vou ajuizar uma ação contra a empresa X. Você vai postular em juízo em face da empresa X, porque a ação é o direito subjetivo exercido contra o próprio Estado, como nós vimos anteriormente. Então, é preciso ter interesse e legitimidade. Para nós hoje, para o Brasil, possibilidade jurídica não é mais condição da ação. Olha aqui embaixo, a setinha que eu estou puxando aqui, olha onde eu estou aqui destacando. Eu vou destacar aqui, possibilidade jurídica não é mais condição da ação. Possibilidade jurídica não é mais condição da ação. Tanto é assim que o artigo 485, que corresponderia ao 267 do Código de Processo Civil anterior, que é o artigo atual que fala das sentenças sem resolução de mérito, que diz, o juiz não resolverá o mérito. Pessoal que estuda comigo aí, que está me acompanhando, que nós temos as nossas aulas presenciais na faculdade, tivemos antes da pandemia. Lembra que nós estudamos sentença com ou sem resolução de mérito? Olha a importância de aprender esses conceitos, essas diferenças. O juiz não resolverá o mérito, ou seja, não solucionará o conflito, não se pronunciará acerca do conflito de interesse, não dará uma resposta de mérito quando ocorrer qualquer daquelas hipóteses que vocês estudarão
de forma mais detalhada em processo civil, que estão lá nos vários incisos constantes do artigo 485. Mas um inciso nos importa, interessa muito agora, que é o inciso 6º, quando fala: se o juiz verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, ele vai dar uma sentença sem resolução de mérito. Não resolverá o mérito. Ocorrerá a denominada carência de ação. Então, legitimidade e interesse ainda constam como são condições da ação para nós aqui no Brasil. Nós adotamos ainda integralmente a teoria abstratista eclética, idealizada por Liebman, onde é preciso preencher as condições da ação para possuir o direito de ação em sentido estrito, concretamente falando, tá bom? Vamos adiantar aí, então, a nossa aula, falando dessas condições da ação. Quem são elas, né? Estudando melhor cada uma delas, de forma mais detalhada aí. Primeiro, eu preciso saber que as condições da ação, elas podem ser condições da ação para o direito penal e condições da ação para o direito civil, processual civil. Deixa eu ver se eu passei aqui, né? Para o direito processual civil, nós já estamos vendo que é legitimidade, interesse de agir, são as duas. Só que tem uma diferença quando eu falo de condições da ação penal para o processo penal. A ação penal é diferente. Diferente como o professor não adota a ideia das condições da ação, adota que é preciso preencher certos requisitos em nível processual para ter uma resposta de mérito. Adota as duas condições da ação previstas para o direito processual civil: interesse e legitimidade. Na verdade, interesse e legitimidade estarão presentes em toda e qualquer ação civil, penal, trabalhista. Só que esses outros ramos do direito processual muitas vezes têm as suas peculiaridades. Isso não seria autônomo, né? Seria tudo processo civil, né? Seria processo uma coisa só. Não, mas eu tenho processo civil, processo penal, processo trabalhista, e às vezes tem as suas peculiaridades. Então, no processo penal, você tem as condições genéricas, abarca as duas condições da ação, que todo e qualquer processo deve ter, legitimidade e interesse, mas tem mais duas. Inclusive a possibilidade jurídica do pedido. Olha um detalhe importante para você não cair nessa casca de banana aí. Possibilidade jurídica não é mais condição da ação. Depende. No processo civil não é mais condição da ação. Mas no processo penal é uma matéria processual. É algo que analisa antes do mérito. É uma condição da ação. E no processo penal, vocês ainda estudarão lá em Direito Processual Penal uma outra condição chamada de justa causa. Você tem, então, como condições da ação penal, condições genéricas que toda ação penal tem que ter: possibilidade do pedido, legitimidade, interesse de agir e justa causa. Cada uma delas não precisa saber, né? Eita, professor, eu tenho que estudar agora justa causa e possibilidade jurídica do pedido na ação penal? Não, porque no processo penal, disciplina, vocês verão. Vocês precisam estudar interesse e legitimidade agora, né? A ideia de legitimidade é de causa e interesse processual, ou interesse de agir, como queira chamar, porque ocorre em todo e qualquer processo. É algo que eu vou estudar de forma universal. As outras duas, para o processo penal, vocês vão ver no momento oportuno. Possibilidade do pedido e justa causa. E no processo penal ainda tem as denominadas condições específicas, que algumas ações penais, além de ter essas 4 condições genéricas, precisam ter, às vezes, uma dessas duas aí, dessas condições específicas. A representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas à representação, eu tenho que ter a autorização, a manifestação do ofendido para dar continuidade
aquela ação. Ou a requisição do ministro da Justiça nas hipóteses de ação penal, que a lei determina que só se procede, só se iniciam se houver requisição do ministro da Justiça. Então, são condições específicas da ação penal. Representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça, tá bom? Eu não quero que vocês saibam o que é especificamente, de forma detalhada, o significado delas. Eu quero que vocês saibam que elas existem, que elas existem. Então, eu posso perguntar, de repente, na avaliação, o Código da Ação Penal tem como condições somente o interesse e a legitimidade. Falso, tem possibilidade de pedido e justa causa. A ação penal tem condições específicas também, que é a representação do ofendido, certo? A requisição do ministro da Justiça, certo? E a justa causa, não é condição específica. Justa causa já seria condição genérica. Então, só saber da existência, o conceito delas, que vocês terão uma disciplina específica para isso. Está aqui nesse slide, na sequência, as críticas à ideia de possibilidade jurídica do pedido funcionar como uma condição da ação. Isso já foi corrigido, né, no Código de Processo Civil, né, que havia uma dificuldade da compreensão da extensão do processo, sem resolução do mérito, mas falando do pedido ser procedente ou não. É importante você saber, então, que o CPC 15 ele não faz mais menção, o processo civil não faz mais menção à possibilidade de pedido como condição, como requisitação. Entre parênteses, aqui tem alguns artigos que vai mencionar, né, as condições da ação e não mencionam mais possibilidade jurídica do pedido. Inclusive, a possibilidade jurídica do pedido agora já é um fator para o julgamento antecipado, né, do mérito, como vocês aprenderão no momento oportuno em processo civil. Interesse de agir. Pessoal, vamos agora tratar de cada uma das duas condições da ação sob a ótica do que o CPC 15 fala, né? Mantém agora só as duas, o interesse de agir e legitimidade. Vamos tratar das duas. Começando por interesse de agir, tá bom? O que é o interesse de agir? Nos ensina a doutrina, qualquer obra que você pegue, que o interesse de agir ele é um núcleo do direito de ação. Ele é a parte central do direito de ação, de direito de provocar o judiciário, de tirar o judiciário da sua inércia, de exercer essa faculdade de provocar ou bater a porta do Estado juiz para ele solucionar um conflito. Quando você bate a porta de uma casa ou toca uma campainha, a pessoa pergunta lá quem é, né? É fulano. E depois tem a clássica pergunta, certo? O que é que você quer? Pois não, principalmente quando você não conhece aquela pessoa. É da vigilância. Pois não. Saber se dá orientação acerca da dengue, do mosquito. Você quer saber quem é? Olha a dica, quem é? A legitimidade, metaforicamente falando. E o que quer, né? É o interesse. Qual é o objetivo que está batendo na porta? Então, o interesse de agir, ele é o núcleo do direito de ação, gente, como está mostrando aqui, ó, no nosso slide. Por que motivo? Pelo fato dele dizer respeito à utilidade do provimento jurisdicional. Para que é que está provocando a jurisdição? Qual é a necessidade de se provocar? O interesse de agir, né? É adequada essa provocação? Então, uma coisa que eu quero que você já fixe em relação ao interesse de agir, que ele gira em torno de dois binômios, necessidade e adequação. O interesse de agir ele está assentado no binômio necessidade e adequação. Necessidade diz respeito ao quê? A incapacidade de, sem a ação, a parte obter o bem da vida que ela almeja. Quando se provoca a jurisdição, é com a pretensão, almejando algum bem da vida, que o outro resiste, não quer, né, aceitar. E aí, só vai haver interesse de agir
se quem tem a pretensão não consegue obter aquele bem por outro meio, somente com a utilização da jurisdição do Estado. Porque se consegue obter por outro meio, falta interesse de agir. Exemplo, a pessoa entra com postula, né, um pedido de cobrança de dívidas. Né? Vamos falar no popular mesmo, como usa muito na prática, uma ação de cobrança de dívidas. Ora, está cobrando uma dívida, né? Provavelmente é um débito consubstanciado, sei lá, num cheque, uma nota promissória. Vamos pegar uma nota promissória que alguém assinou uma nota dizendo que ia fazer um pagamento em 30 dias. E a pessoa ajuizou uma ação. Olha duas situações aí para saber se vai ter interesse ou não. É uma nota promissória, primeira situação, o caso hipotético, que venceria em janeiro de 2020. Opa, passou o prazo de pagar, não pagou. E aí o autor diz, olha, já procurei o devedor todos os meses, mandei uma carta aqui, a comprovação que ele recebeu, e ele não quer me pagar. Ah, tá vendo aí que não tem condições de receber por outro meio, já tentou, já tem a data de vencimento que passou, não recebe e tem interesse de agir. Nessa hipótese, tem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, porque não consegue sozinho, por outro meio, a parte, solucionar aquele impasse. Não pode mais usar a força, né, a autotutela. Olha a diferença na mesma situação. Agora, segundo caso. Cobrando o débito, a nota promissória que vence em junho. Nós estamos no mês de maio. Se ainda vence em junho, ainda há a possibilidade do credor receber espontaneamente aquele débito. Ele não precisa da atuação do Estado, da jurisdição agora, para cobrar esse débito, porque ainda nem chegou o prazo de vencimento. Nessa hipótese, faltaria interesse de agir por ausência de um dos seus elementos, que é a necessidade. Não tem necessidade de provocar a jurisdição naquela hipótese. Tá bom? E a adequação, esse outro elemento do binômio, né? A adequação seria a ideia de que existem múltiplas espécies de provimentos e tutelas. O direito ele prevê uma multiplicidade de espécies de ações, por assim falar, né? Ação de indenização, ação de obrigação de fazer, mandado de segurança, mandado de expulsão, ação penal. Tem várias ações que você vai utilizar múltiplas espécies de provimentos jurisdicionais. Então, se eu tenho múltiplas espécies de provimento, de decisões diferentes, de natureza diferente, eu também tenho múltiplas espécies de mecanismos de instrumento. Eu tenho que pegar o instrumento adequado para promover a competente ação. Porque senão eu posso correr o risco de ter ali o processo extinto sem resolução de mérito por inadequação ao contrário de adequação, né? Da via que eu escolhi, da via eleita. Você muitas vezes vai ver a expressão inadequação da via eleita, escolheu a via errada. Todo mundo sabe, se não sabe, vai aprender lá na frente, que o mandado de segurança ele serve para defender, por exemplo, né, proteger direito líquido e certo, amparado pelo habeas corpus e pelo habeas data. Direito líquido e certo é aquele direito que eu consigo comprovar documentalmente, provas já pré-constituídas, que não dependem de instrução, de perícia, né, da dilação probatória. Eu já de plano, de cara, já mostro para o Estado juiz que eu tenho aquele direito. Por exemplo, foi aprovado no concurso público 2 vagas, chamou uma e já vai vencer o concurso público e não vai me chamar. E tinha 2 vagas ali, direito subjetivo, eu teria nomeação. Como é que eu consigo comprovar isso? Prova documental, o edital da abertura do concurso, o edital do resultado, da aprovação, homologação. Não preciso produzir provas em juízo, audiência para ouvir testemunha, perícia. Eu entro com mandado de segurança. Mas, por exemplo, quando eu quero entrar com um pedido, fazer, né, buscar um provimento judicial para determinar que meu vizinho pare de dar continuidade a uma obra que está danificando o piso, sei lá, a parede da minha casa. Eu não consigo comprovar isso só documentalmente, só através de prova pré-constituída. De repente é necessário fazer uma perícia, ouvir testemunha. Então eu não posso, para essa hipótese, usar o instrumento mandado de segurança,
Quando eu utilizo ele para essa hipótese hipotética, quando eu utilizo para essa situação hipotética que eu citei agora, os vizinhos, né, que há necessidade de uma perícia, eu estou utilizando a via inadequada. Então, não é que eu não tenha direito à solução do meu conflito, não é que eu não tenha direito a uma resposta de mérito, é pelo fato de escolher a via errada que eu não vou ter esse direito para aquele processo. Eu posso entrar com outro, escolhendo a via adequada. Então, ali vai faltar para mim interesse de agir por inadequação da via eleita. Fica aí a dica desses dois binômios importantíssimas, essas dicas, tá bom? O interesse de agir, então, está previsto lá no CPC 15, no artigo 19, quando fala o seguinte: o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Então, pode se limitar, às vezes não tem, né, nenhum conflito assim aparente, só que é um conflito potencial. Não tem um conflito real, perdão, só tem um conflito potencial aparente. E a parte que é só que o Estado declare a existência, a inexistência ou o modo de uma relação jurídica para, né, se precaver ou, né, tentar se antecipar ao eventual conflito. Isso já tem interesse de agir nessa hipótese. Assim como para declarar a autenticidade ou uma falsidade de um documento. Resumo, essas duas hipóteses do artigo 19 demonstram a possibilidade de, nessas hipóteses, já ter o interesse de agir. E quando tem um conflito, o dano em si já ocasionado, aí é que tem o interesse mesmo presente. Um ponto importante é saber que o artigo 20 do CPC 15 fala da denominada ação meramente declaratória. Ou seja, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Só para declarar algo, você já tem interesse de agir, mesmo que tenha ocorrido a violação do direito. Tem até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a súmula 181, falando: é admissível a ação declaratória visando obter a certeza, é só para declarar, não é para condenar a ninguém não, né? A exata interpretação de cláusula contratual. Só para interpretar uma cláusula contratual, porque você fica pensando muitas vezes que a ação, o objetivo é só condenar. Não, nós aprenderemos mais à frente essa classificação das ações, que muitas vezes a ação ela quer só declarar. Por exemplo, a exata interpretação, está tendo dúvida ali de duas pessoas quanto à interpretação de uma cláusula contratual, e uma quer se precaver, já entrou com a ação para que o Estado juiz declare qual é a exata interpretação daquela cláusula contratual. Isso é possível, é uma situação até sumulada, existe uma súmula, né, persuasiva do Superior Tribunal de Justiça, essa súmula 181, falando disso, que é exatamente a concretização, uma das hipóteses de concretização desse artigo 20, a ação meramente declaratória, tá bom? Nós vamos parar por aqui. Antes de eu só finalizar, eu vou, ainda falando do interesse de agir, exibir uma decisão para vocês, né? Eu vou deixar no mudo uma decisão também para vocês, falando de uma hipótese, inclusive, recente aqui para a gente, no município de Petrolina, nossa cidade, onde houve uma sentença relacionada à pandemia, né, onde figurava como autor da ação o município e como réu a Caixa Econômica, sobre uma ação civil pública onde o município pedia para a Caixa adotar algumas providências, né, em relação às filas, aglomerações nas agências para o recebimento do auxílio emergencial. E onde o juiz federal, que é uma ação que tramitou na Justiça Federal, competência federal, porque a CEF, a Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública federal, então faz parte da administração indireta no âmbito federal, competência para julgamento de justiça federal, onde o juiz federal extinguiu a ação sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. É uma contextualização que nós estamos aprendendo como as coisas ocorrem na prática, gente. Isso é importantíssimo. Eu vou deixar, então, para vocês esse julgado, deve estar aparecendo aí na tela, de um processo aqui que tramitou aqui em Petrolina, tá certo? Uma ação civil pública
tramitou na Justiça Federal aqui no nosso município. Autor da ação, município de Petrolina, réu, Caixa Econômica Federal. Ó, aqui é a ementa, né, o resumo da decisão. Direito administrativo e processual civil, crise mundial decorrente da pandemia de Covid, pretensão autoral exercida por pessoa jurídica de direito público interno, né? Quem tinha pretensão era o autor dessa ação, esse processo aí, era o município. É ele que queria algo. O que é que ele queria? Providências, né? Aí aqui o providências do réu, para o réu adotar, que a Justiça Federal condenasse ao réu a obrigação de fazer alguma coisa, ao réu Caixa. E aí, na decisão, diz que as providências passíveis de serem implementadas como medida administrativa do cargo do autor, essas providências decorrem do poder regular de polícia. Por isso que você estuda direito administrativo, né? Estudar o poder de polícia. Então, necessidade de autocontentação do Poder Judiciário à luz da atual situação da pandemia. E o que importa aqui para a gente, ó, a ausência de interesse processual, a extinção do processo sem resolução de mérito. Tentem ler essa sentença, né? Leiam, na verdade, não é tentar ler, não, leiam, e tentem entender por que foi extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse. Lá na frente eu comento mais alguma coisinha com vocês, isso aqui é só para contextualizar o ensino, e na próxima aula, se for o caso, eu comento com vocês, tá bom? Paramos aqui, interesse de agir, condição da ação. Vamos tratar a partir da próxima aula legitimidade e os demais assuntos que ainda, né, precisam ser tratados nesse tema, tá bom? Boa tarde para vocês, tudo de bom, a gente se encontra na próxima